Caríssimas, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas vai chegar isso para vocês, mas hoje é um dia muito especial, porque hoje nós começamos aí uma nova fase aqui da nossa empresa, tá? Da Gabi, da GAB, que é George Augusto Bittencourt, que são os nossos podcasts. O que é o podcast? É esse bate-papo leve, né? O primeiro, obviamente, teria que ser com ela, a Heloísa Leão aqui comigo, que segue comigo aqui na clínica, fazendo a gente ter uma experiência cada vez melhor para as nossas pacientes. E logo, logo, mais à frente, a gente vai ter surpresas interessantes, experiências outras que não só da cirurgia plástica. Então, nesse primeiro episódio, a gente pretende aqui colocar um pouquinho desse nosso mundo da cirurgia plástica, como é que começou tudo, como é que a gente faz para poder promover essa experiência agradável. E a Heloísa vai estar permeando tudo isso aí com algumas perguntas, o que ela acha a respeito, enfim, vamos seguir leve aqui e vamos seguir com informação de qualidade para vocês, que o objetivo desse podcast é oferecer realmente algo de qualidade para vocês, né? Caríssimas, é Fala um aí, dona prazer Heloísa. ser a primeira convidada, Óbvio, se não fosse também, né? né? Pau Tinha que ser. quebrava. E a minha primeira pergunta é: como foi para você, na sua história, na sua vida, decidir seguir a área de cirurgia plástica? Como foi essa decisão para você? Ah, eu vou chorar aqui. Pô, foi bem bacana, foi bem interessante. Eu acho que tem uma postagem minha antiga lá no Insta. Você vê que nada no universo é ao acaso, né? Tudo existe uma razão de ser e estar, né? Eu aprendi isso tem muitos anos na escola filosófica que eu sou aluno, graças ao meu mestre, Dr. Celso. E olha só que bacana foi isso. Quando eu acabei a minha faculdade, eu sou da Federal de Mato Grosso, então um salve aí para a galera aí da 36ª turma, um salve para a galera da UFMT. E a gente, por ser de federal, todos são de federal, de federais, né, do Brasil inteiro, sabe como é que é, a disputa é grande, né? Um querendo ser melhor que o outro, porque já teve essa disputa prévia para entrar, então é disputa de 50 por uma vaga, 100 por uma vaga, então a galera já é muito selecionada, então entra ali aquela coisa, aquela disputa toda, então você já vive num ambiente de muita disputa, você sempre querendo ser mais, mais e mais. Ok, e aí lá dentro tem vários aprendizados, a gente pode um dia aqui falar só sobre isso, eu chamo um colega de faculdade, vocês vão rir bastante, vai ser legal, tem muita gente próspera aí, que deu muito certo na vida. Só sei que de aprendizado disso tudo, eu saí de lá e falei, meu, eu sou foda, eu sou muito bom, entendeu? Eu tinha nossa, eu era vaidoso no extremo, me achava o fodástico do mundo. Falei, meu, o que que tem de mais difícil? É como se chegasse na loja, o que que tem de mais caro na loja? Eu cheguei no final da faculdade, o que que tem de mais difícil? Eu tinha rodado em várias especialidades, né? Gineco, cirurgia, tal, isso, aquilo. E aí eu vi que, pô, o mais difícil é fazer oncocirurgia, porque o cara opera o corpo inteiro, opera tudo quanto é coisa, é cirurgião, e dentro da medicina já tem aquela brincadeira, né? Pô, ninguém resolve nada, né? Chama o cirurgião. Tipo, o clínico tá lá no pronto-socorro, vamos fazer isso, não sei o quê, e fica elocubrando o universo, não sei o quê. Chama o cirurgião, ou seja, o cirurgião já é conhecido como o cara que resolve, entendeu? Então, assim, eu tinha que fazer cirurgia que eu era proativo e tal, mas dentro da cirurgia, qual que é o mais pica das galáxias, assim? É o onco. O onco opera tudo, meu. Eu vou fazer oncocirurgia. Opa, eu sou foda, né? Vou fazer oncocirurgia. Só que ainda bem, aí a questão do universo, eu fui pra Marinha, então saí de lá, já caí, eu dormi na festa da faculdade, acordei já lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, junto com dois amigos, né? Um muito próximo a mim, um salve, um grande abraço para o doutor Antônio Carlos Cavalcante Godoy, Ah, oncologista clínico espetacular, estava comigo lá, e o João Tatsuro, né? João Júnior, que hoje é gineco, mais empreendedor do que gineco, lá em Mato Grosso. Então nós fomos para Campo Grande, ficamos na casa do Antônio, de lá a gente foi para Ladário, o extremo oeste de Mato Grosso do Sul, divisa com a Bolívia, servia a Marinha do Brasil. A gente teve um ano espetacular, muito difícil, totalmente atípico também para a Marinha. Né? Eu tinha ido lá porque pô, é festa, né? É bacana e tudo mais. Nosso ano foi totalmente diferente disso. Tiveram as festas lá da galera, tiveram, mas assim, nossa, o pau quebrou no ano. E eu aprendi muita coisa e vi muita tristeza humana, muita pobreza, muito sofrimento. E eu tive
a possibilidade de conviver com pessoas oncológicas, pacientes oncológicos em fases terminais, e eu acompanhei. E eu tinha, é algo meu de entrar na vida da pessoa e sentir a pessoa, sabe, no dia a dia. E eu comecei a olhar aquilo e falei, meu, por que ela sofre tanto, né? O que leva a ela merecer isso? Qual que é o merecimento? Aí eu ia perguntar para familiar, como é que ela era? Aí eu percebia algumas correlações, putz, essa pessoa era muito ruim, tal, puxa, essa não era tanto. Eu fui vendo tudo isso. Aí passou-se um ano, foi muito rico esse ano para mim. Aí no ano seguinte eu voltei, não consegui, até para quebrar a crista do cidadão um pouquinho. Prestei prova em São Paulo, queria vir para São Paulo de qualquer jeito. Não passei nenhuma, só passei aonde eu tinha virado as costas, que era a minha cidade natal, que hoje eu entendi isso e agradeço muito a Cuiabá, né, por ser a minha cidade natal e ter me recebido, né, no nascimento ali. E só fiquei lá, só que interessante. E eu já tinha passado um ano inteiro dessa vivência difícil de sofrimento. E no mês que eu fiquei como residente lá em Cuiabá, na Universidade Federal do Mato Grosso, onde eu já tinha feito a faculdade, pasmem, no dia onde eu fazia o meu ambulatório, o ambulatório é um consultório, é o seu consultório que você vai atender as pacientes daquele dia. E no meu dia de ambulatório de pequena cirurgia, tira a bolinha de corpo. Ah, doutor, tem um caroço aqui, tem uma pinta aqui. Você tira esses trem tudinho, né? Um monte de bolinhas vai tirando, um monte de paciente. Faz fila, vai tirando um por um. No meu dia tinha um cirurgião plástico, que eu não sei por que cargas d'água ele estava lá, mas ele estava prestando, parece que, serviço voluntário, algo do tipo. Ele não era da grade, ele não era da faculdade. Ele estava lá, tipo, chegou lá para poder prestar serviço um mês, 2 meses. E calhou no meu dia. Ele não ficava todos os dias. Ele ficava nesse dia onde foi escolhido eu como R1 de cirurgia geral para estar lá. Olha que interessante. E tinham vários residentes de cirurgia geral. E eu, durante a faculdade inteira, para me sustentar, para pagar minhas coisas, para pagar festa e tudo mais, eu dava aula. Dava aula de exatas, química, física, matemática. Cheguei a dar aula de biologia, bioestatística, o regaço. Que der, eu lia, entendia, já estava dando aula. Né? Eu ganhava meu dinheiro corretamente, ensinava para a pessoa, tá tudo certo. E eu gostava disso, gostava da matemática. A matemática explica o universo, sempre adorei deduzir fórmulas, saber de onde é que vem aquela coisa É a linda, sua cara maravilhosa, mesmo. né? Não decorar as coisas. Beleza, por que eu tô falando isso? Porque nesse belo dia, tô lá, chegou o doutor lá, acho que era Gabriel Felski, né? Bem antigo, né? Nem sei se ele opera mais, tem uns irmãos dele que operam lá em Cuiabá, né? E aí ele chegou, poxa, vamos tirar isso aqui. Aí ele falou assim, pô, Jorge, isso aqui dá para fazer uma zetaplastia. O que é zetaplastia, meu? Não, é assim, ó, você vai rodar, ele desenhou, você vai rodar isso aqui, esse triângulo, que é um retalho, né? Por exemplo, aqui tá a pele, eu corto aqui, mas aqui tá chegando sangue. E daqui eu giro para cá, e o sangue vai correndo para cá, vai vindo. E ele falou, não, a gente gira 60 graus aqui, e esse aqui gira 60 graus, que fica bonitinho. Meu, aquilo lá brilhou no meu olho. Nossa, olha aí, fica bonito. Eu já tinha uma questão com beleza, com harmonia. Eu achava legal isso, eu era muito detalhista, muito perfeccionista nisso. E aí, de repente, eu vejo a matemática naquilo, os números, eu vejo a matemática confluindo com a beleza. Meu, pareceu que deu aquele estalo assim, tá, é isso. Eu vou fazer isso. Eu já não queria mais fazer onco porque eu tinha apanhado da vida. Tinha visto muito sofrimento. Falei, meu, não quero mais. Eu tive um ano de muito sofrimento. Eu convivi com as pessoas, eu sofri junto com ela. Já tá Uhum. bom pra mim nessa vida. Já tá bom. Acabou aquele George que quer abalar. Não quero abalar mais nada. Sabe aquele cara que vai, toma um couro da vida? Toma um couro. Para, não quero mais não. Mentira. Parei, voltei quietinho, com o rabinho entre as pernas. Não quero mais isso. Eu quero gerar felicidade para as pessoas, eu quero alegria, sabe? Eu quero contentamento. E eu já tava com essa vibe, de repente eu tenho essa experiência, ele falando isso, vamos girar para cá. Eu falei, meu, é isso. Eu vou fazer plástica. Ali eu decidi fazer cirurgia plástica. Naquele dia, naquele momento. E aí eu fiquei um mês só, realmente. Eu acho que eu fui ali para poder resolver essa questão com a minha cidade natal e para escolher a minha especialidade, porque poucos dias depois eu saí, eu vi que não era para mim, não batia a minha cabeça, a minha forma de ver a residência com a forma que era a residência lá, tinha várias coisas que eu achava errado. Assim, vamos resumir para não esticar muito o tema, não era para mim, não era para mim.
eu falei, meu, eu vou continuar meu sonho, eu vou para São Paulo. E aí, uma história longa, né? Eu fui para Condisa, no meio dos madeireiros lá, quase no Amazonas, fui para cá, Denise. Nossa, tem muita história, gente. A gente pode falar um dia só disso. E aí, cheguei em São Paulo, já focado em fazer cirurgia plástica, e aí foi assim. Hoje, cirurgião plástico, conhecido aí no Brasil inteiro. É isso. Nossa, é uma história muito bonita. E é interessante porque você teve que ir, né, em um lugar onde tinha muita, eu não sei se eu posso dizer tristeza, mas muitos desafios. Então, em meio àqueles desafios que você pode ter essa luz e enxergar verdadeiramente qual era, né, a sua essência, o que brilhava os seus olhos de fato, que é a cirurgia, Sim, sim, com né. certeza. É, porque, até então eu vivenciava a superfície, né. Até Uhum. então estava na faculdade, em meio a muita vaidade, a nossa galera era muito vaidosa, a gente saía junto, fazia festa, mas tinha aquela competiçãozinha, pô, um melhor que o outro, tem esse negócio, é do meio acadêmico das universidades federais, é muito comum isso, né. Então puxa, é meio banal, é meio superficial, né, você sai, pô, eu quero fazer o que é mais difícil, mas para quê? Qual a razão? Qual a base? Não tinha razão, não tinha base, não brilhava lá dentro. Era para sustentar algo superficial, uma vontade do menininho, daquele Uhum. menininho que queria brilhar para mostrar para os outros, ou seja, não era interno. Tem uma coisa que eu não lembro quem falou isso aí, mas vira e mexe eu vejo isso que fala assim: a saída é para dentro. Então, o caminho, a resposta é dentro. Você tem que olhar É para dentro, não verdade. tem nada fora. É dentro a questão. Lá no seu universo que você vai descobrir tudo. E aí então você pode se mostrar para o mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. É como se a vida tivesse falado assim: bom, já que você não reconheceu, e já que você me permitiu isso, porque lá atrás, eu acho que devia ter uns 14, 16 anos, em um momento muito bonito, não lembro a circunstância física da hora, mas eu pedi a Deus que ele pudesse me usar na vida efetivamente, sem papo piega, nada disso. Foi verdadeiro isso. Tantas outras pessoas já fizeram isso, tá? Não sou o único, de maneira alguma. Conheço pessoas pessoalmente que fizeram tanto quanto eu e muito mais até, tá? Então tem muitos por aí. E um dia eu pedi isso. E como eu dei autorização para o universo, eu acho que foi isso que ele fez. O universo falou: bom, já que você me autorizou, né, eu vou te mostrar um pouquinho do que você me autorizou. E aí ele me deu as experiências necessárias para eu enxergar uma parte, né, um pedaço do meu propósito de vida. E que bom que você, de fato, esteve com os olhos abertos para poder enxergar, né. Sim. E assim foi. É por isso que a Marinha é interessante, que se eu olhasse a Marinha com os olhos de menino e não de homem lá atrás, eu ia olhar com raiva, porque eu penei lá, eu sofri. Nossa senhora, ali foi o pau quebrou. Era o famoso assim, ó, filho chora e mãe não ouve. E não por questões militares. Nunca foi por questão militar. Às vezes a pessoa vai olhar isso e falar, putz, nunca vou então para militar. Não, não, não. Nunca foi por questões militares. A parte militar de lá era muito leve, era suave, como diz, né, o pessoal fala, era suave, Uhum. por questões humanas. Eu nunca vi. E aí não entra só, claro, deixar bem claro, não sei para onde vai esse vídeo, né? Com a graça de Deus que corra o mundo inteiro. Não é a questão da marinha em si, é questão dos seres humanos que, por questão justa e necessária, foram colocados de maneira juntas, nas sincrônicas naquele ambiente. Nada, como eu já disse, nada acontece por acaso. Então, Uhum. várias pessoas foram colocadas de todos os tipos. E eu nunca vi tanta gente hipócrita junto num ambiente. Foi surreal. Então, eu conheci muita gente ruim. Eu vi muita gente passando rasteira em outro, assim, sabe? O ambiente, muitas coisas na cidade, sabe? Não era tranquilo. Mas daí entra a questão energética associada, porque, por exemplo, era uma cidade de divisa, era uma cidade onde se passava muita, era a rota de droga, era uma cidade que se tinha muita prostituição, porque, sabe, era a rota de homens, né, que passavam por ali. Então, todo lugar que homens passam, né, tem essa, historicamente tem isso. Então, assim, as energias ali eram mais densas. Né? Talvez isso possa explicar parcialmente. Estou fazendo um levantamento de possibilidades. Enfim, Uhum. só sei que assim, foi um ano muito intenso, muito intenso. Então você via muitas, sabe, coisas ruins. Poxa, teve um oficial que suicidou Nossa. no ano. E um oficial que assim adorava a Marinha, adorava a Marinha. Eu e meus colegas, amigos, viram ele degradando, sabe, miando, assim, sabe, acabando o homem no dia a dia. Um cara que chegou lá, sei lá, e vai, não sei o quê, sabe, todo firme.
e acabando o homem, sabe? Acabando. Foi surreal, foi um ano assim muito atípico. Que eu brinco que eu cheguei menino e saí homem de lá. Então foi muito gratificante para mim. Né? Por quê? Porque eu evolui muito. Eu pude olhar isso com bons olhos, com olhos de homem de verdade, e falar, meu, olhar para o universo, olhar para cima e falar assim, gratidão, porque através destas experiências é que hoje eu sou quem eu sou também. Foram as experiências ali que preencheram muitas lacunas da minha vida que fizeram, né, com que eu chegasse nos próximos estágios da minha vida. Entendeu? Então foi muito importante, né? É muito longo, senão a gente fica aqui 2 horas. Meu, que isso? Eu tive experiências espetaculares de, de atender pessoas na beira-rio, sentado em banquinho de madeira, sabe? Aqueles banquinhos bem, sabe, feito ali com prego ali, pá, sentado. De atender pessoas, isso para mim foi espetacular. Eu atendi assim, puxa, com o coração na mão, assim, e quase entregando para a pessoa falando, nunca tinha visto um médico na vida. A pessoa tinha 70 anos. Nunca, meu, então assim, olha a honra que eu tinha de estar ali. Então a honra era muito mais minha do que da pessoa. Eu fui a pessoa que primeiro apresentou a medicina, que primeiro apresentou a possibilidade de cura para. Meu, isso é surreal. Honra, A respeito e honra, gratidão, a né? honra é gigantesca minha e agradecer a Deus pela oportunidade de ter sido eu, porque existiam outros, acho que se não me engano, 12 médicos. Então, as ações que a gente fez, essa ação, a gente correu pelo Rio Paraguai para baixo e foi descendo assim nos braços e foi atendendo os ribeirinhos lá para dentro assim mesmo, sabe? Nossa, foi bem difícil. Vixe, aí os detalhes eu não posso contar alguns que, nossa, era pauleira. 100, 110 atendimentos por dia, não pensavam muito na gente, no como é que tava, sabe? Era mais ou menos assim, pô, se nós temos vocês para atender um ano, vocês são nossos, então vocês vão trabalhar. E a gente atendia. Pelos humanos que estavam aqui, ali para serem atendidos, por eles. Por eles, Que essa é a essência da medicina de fato, por né? eles. Porque pelo jogo do bastidor não era tão bonito assim, não. Não era tão bonito. Mas por eles tudo valeu a pena. Porque, poxa, você poder ouvir a história deles, sabe? Tratar qualquer antiomíntico, remédio para verme, faz isso, faz aquilo, orientação com a pessoa, sabe? Atendi tudo quanto é canto, sabe? Na beira do rio, debaixo de lona, De árvore. de árvore. Nossa, meu, que isso? Cada coisa. Nossa, é muito rico. Muito rico, muito Muitos rico. ensinamentos, Muitos né? ensinamentos. Então, isso me fez cair na real, né? A gente fez um adendo grande aqui. Então, tudo isso me fez cair na real para o que é necessário para a vida. Então, para que você veio aqui? Qual a sua missão? Qual o seu propósito? Aí começou a clarear o meu propósito de vida, que não era aquele na onco. Não, não era aquele. Era trazer felicidade para as pessoas, sabe? Era ver felicidade, que é o que eu vejo aqui das pacientes. Graças a Deus, a maior parte, a grande maioria. Tem pessoas que com certeza não vou chegar contente do resultado? Tem, porque o cirurgião plástico é só um elemento, não são todos. Tem eu, tem a paciente, aí a paciente é o cuidado dela, o que ela come, o que ela faz, o que ela exercita, não exercita, estica, não estica. Então, dentro da paciente tem vários fatores, dentro do médico tem a cirurgia que ele faz, o cuidado que ele faz, e mais do que isso, tem a genética da pessoa, tem as horas que ela dorme, se ela dorme toda dobradinha, bonitinha, acorda esticada. Então, assim, são vários fatores, não sou só eu. Né? Tem várias questões envolvidas que aí pode ser tema também de um outro podcast, um outro episódio. Então, teve pessoas que eu não tive um resultado a contento, né? Isso também me marcou, mas assim, eu compreendo, aceito e vou seguir. Tento sempre a mente a máxima de entregar o melhor resultado sempre. Tipo assim, minha última cirurgia ser a melhor que a anterior. Sempre crescer, melhorar e oferecer o melhor possível. É aquela coisa, eu miro a estrela para pelo menos atingir a lua. Entendeu? É mais ou menos essa a métrica. E falando um pouco dessa beleza da cirurgia plástica, de tantas pacientes que ficaram realmente maravilhosas com um corpo extraordinário, e acredito que não só o corpo, mas a vida em si da pessoa muda, porque ela resgata a essência da mulher que ela é, né? Sim. Eu vejo muito isso muito de perto, né? Casamentos que assim são restaurados de fato, né? Porque a mulher ela começa a se olhar de uma outra forma, a valorizar o marido. E falando um pouco dessa beleza,
eu não sei se é possível você trazer algum caso, algum comentário de alguma paciente que tenha te marcado, assim, profundamente, de um caso que você fala: "Poxa, ela entrou assim e saiu assim, transformou a vida dela, a família dela", trazendo essa visão um pouco mais ampla, não só do corpo físico em si, porque eu acredito que a cirurgia ela vai muito mais além do que o corpo físico. Nossa, tiveram várias, não me vem aqui uma específica, talvez você possa me ajudar aí, se você lembra de alguma. Mas tiveram, eu lembro, porque assim, as experiências da minha vida, eu não gravo muito assim os detalhes, né? É igual o nosso eu, né? O nosso eu, Uhum. numa outra dimensão, escolhe o que que ele precisa aprender aqui, né? A resultante do que ele precisa aprender aqui, e aí ele vem e vai ter experiências aqui nesse plano terreno que vai levar ele a ter essa resultante que ele buscou, que ele estava querendo. Então, desse jeito. Então eu foco muito assim no que eu tive de resultado, né? Do que eu tive de aprendizado. Então, eu lembro muito claramente que eu tive várias pacientes desse tipo. Eu não lembro assim, essa Aham. paciente A, B, C. Se às vezes a pessoa, e eu tenho problema com nome, então às vezes a pessoa fala, e fulana? Aí, fulana, eu trago na minha cabeça, como se fosse uma caixinha, fulana, blá, 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 blá. Mas agora eu não Tem uma lembro. paciente que me marcou muito, Hum, ela é de fora do Brasil, e você vai se lembrar desse caso, que ela veio até, né, São Paulo, uhum. veio para o Brasil operar com você, e quando ela retornou para o país dela, o marido dela pediu ela em casamento novamente. Putz! Lembra dessa Sim, história? sim, sim, no Japão. É, então. Mora no Japão. Ela trabalha com isso lá, ela faz podcast lá, nossa, faz um monte de coisa lá. Sim, não vamos falar de nomes aqui, não sei se ela agora Sim. se vai ser exposta ou não, mas teve isso, verdade. Nossa, ela fez mama, abdômen, né, lipo, ela era magra, então dava para fazer tudo isso, tem um limite, né, de tempo cirúrgico aí. E é tão bacana isso, porque assim, ela voltou e aí ela publicou uma festa, acho que os brasileiros lá devem ter o grupinho deles, né? E eles fizeram a festa lá e o marido dela, que é muito companheiro dela, pelo que se percebe, ajoelhou e pediu ela em casamento novamente. Nossa, Então, foi isso é extraordinário. muito bacana, sabe? É legal porque a paciente, ela optou por uma jornada, né, onde ela saiu do país onde ela vive com a família dela, esposa e filhos, veio para o Brasil, tudo bem, tem irmão, mãe, pai aqui, mas está longe da família pequena dela, o núcleo pequeno, Sim. que é a esposa e filhos. Veio, operou, e cirurgia é um desafio, não é uma compra de roupa na esquina que, comprou, gostei da roupa, nunca mais te vejo. Ou, não gostei tanto, vou lá e troco. Não é, meu, é cirurgia. Você abre, você tem que fazer o que tem que ser feito e você tem que fechar de uma maneira que fique melhor. E contar que essa cicatrização, todo esse pós, fique a contento. Então, assim, não é tão simples. Não é uma regra tão exata. E a gente sabe disso. Que também pode ser tema de um próximo. Eu estou criando temas aqui. Depende Porque muito da reação do depende corpo, da reação né? do corpo. Se você for avaliar friamente, todos os fatores correm contra a gente. É verdade. Todos correm contra a gente. Meu, tudo, né? Porque pode esticar, pode fazer isso. Então, assim, ela veio, ela aceitou isso. Opa, ela aceitou isso. Ela confiou, né? Ela confiou. Ela E como eu confiou. sempre falo para as minhas pacientes, é um desafio? Sim. É uma guerra? Sim. É o que você quiser. A gente está junto nisso. É como se fosse um barco. Eu estou Perfeito. na beira do rio com ela e eu falo: esse braço de rio você vai ter esse desafio, ou talvez outros que eu nem imagine. Tá? Esse braço de rio você vai ter isso, 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 isso. Qual você quer? Doutor, eu quero esse. Então tá bom. Entra no barco, eu pulo junto e eu vou remar com ela para ali. E vou estar com ela junto até o final. Até o final, até do outro lado. Assim é a questão da cirurgia. Assim eu penso. E assim nós fomos. Então a cirurgia foi grande, pós-operatório difícil, alimentação, ela alimentava errado. Aí um belo dia ela inventou de comer errado, ela tinha feito a dieta correta, estava legal pós-operatório, inventou de fundar o pé na jaca, se ferrou. Eu fiz questão de mandar mensagem, eu acho é pouco, coloquei lá grande, eu acho é pouco, toma, né? Porque eu tinha orientado ela. E ela tem um senso de humor bacana. Eu falei, vai? Eu não te avisei? Agora toma. Aí ela inchou de tudo, aí ela veio aqui, eu olhei e falei, não, tá tudo bem, não tem problema. Você só inchou, comeu mal, né? Comeu isso, comeu aquilo, agora volta lá e come de novo isso pra você ver. Não, não quero mais comer isso, não. Então, entendeu? Então, venceu e voltou pra lá feliz, voltou bem. Então, assim, meu, muda vidas. Muda. E quem mudou a vida dela? Ela. O mérito é dela. Ela. É dela. É todo dela.
É verdade. Eu participei, a minha equipe, você, todo o pessoal participou? Participou, mas o mérito é dela. Por que é dela? Porque ela teve a ação inicial, de iniciar o processo. Ela propôs. Ela propôs, o passo foi dela. Então o mérito é dela. E assim, a honra é nossa de ter participado disso. Com Então eu fico certeza. honrado de ter participado disso. E se é vitorioso ou se é um ciclo de derrota, aí fica a critério de cada pessoa. Mas eu acho que é sempre de vitória, porque a gente vem aqui para evoluir. Então, independente de como aconteça, a gente vai colher algo daquilo. A gente colhe um aprendizado daquilo e segue a nossa vida. Porque a gente vem para evoluir, vem para avançar. Então, sempre eu olho e falo, putz, o que eu aprendi disso? O que eu posso pegar para minha vida e levar para eu ser uma pessoa melhor, até com as Sim. próximas pacientes. Isso é bacana, né? Então ela foi uma das pacientes, mas Eu teve gos várias. Puxa, eu cada gostei uma. muito dessa analogia que você fez do barco, de você realmente estar dentro ali do barco, junto com a paciente, e poder remar junto com ela. E até falando um pouco mais disso, na sua visão como médico mesmo, como você vê essa questão dos familiares do esposo, por exemplo, estar junto nesse mesmo barco? Como é que você tem, percebido isso? Qual a sua percepção com relação a pacientes que você verificou que o esposo estava junto, que os familiares estavam juntos no mesmo barco, lutando pelo mesmo objetivo, e de também, né, histórias que nós tivemos que só a paciente lutava sozinha, né? Como é essa visão para você? O que eu percebo claramente, eu não tenho estudos, eu não tenho estudos, talvez tenha aí na literatura, que mostrem isso, mas o que eu percebo das minhas pacientes nesses acho que 6 anos aí de cirurgia plástica, de já formado, além da residência, que a gente vê muita coisa também, é que quanto mais unida a família, melhor o resultado, e mesmo Uhum. quando dá qualquer complicação, evolui muito bem, obrigado. Quanto mais desunida, quanto mais desarmônica, quanto menos apoio a mulher tem, pior a evolução. E por vezes acontecem coisas que nem são comuns de acontecer. É aquele ponto que abre no momento que nunca se abre ponto. E abriu. É aquele inchaço que aparece quando já era para estar desinchado, já tinha desinchado, de repente incha do nada. Sabe? Aí são coisas que saem da regra. Fala, meu, mas como? Uhum. Aí você vai ver a vida da pessoa, pô, tem vários desarranjos. Né? Óbvio que isso não é uma regra e óbvio que eu não estou querendo terceirizar e colocar a culpa nesse ou naquele. Não. Eu só estou colocando uma percepção que eu vejo que chega aqui para mim. Uhum. Então, respondendo ao que você está me inquirindo, sempre quando há o apoio familiar é importante. É como se fosse um feixe de É questão luz. de energia, né? Exatamente, é como se fosse um feixe de luz. Se eu coloco o máximo de feixe de luz, tudo direcionando para um lugar só, aquele feixe é mais forte. Eu vou iluminar muito mais ali. Então, vai muito mais além, rende muito mais do que eu colocar um feixe para cá, um feixe para lá, entendeu? Um puxa para cá, o outro puxa para lá, porque a mulher, mesmo que queira muito algo, se ela está dentro de uma família, ela tem um vínculo com o esposo, com o filho, com quem vive com ela. E se alguém não apoia, ela sente como se estivesse perdendo uma perna ali. Como se estivesse mancando, né? Estivesse mancando. Ela pode falar pra gente que não, tudo bem, doutor, eu quero mesmo assim, mas ela sente inconscientemente. Porque inconscientemente ela esperava que todos a apoiassem. Essa busca pelo apoio é inconsciente, é do ser humano. O ser humano é um ser social. Ninguém Uhum. vive sozinho sempre, entendeu? O ser humano é um ser social. Então, quando a pessoa vê que não está sozinha, ela ganha força. Ela fala: meu, ninguém me segura. Eu vou para cima. Então, quando o esposo vem, acompanha junto aqui, ou então o esposo não pôde acompanhar, mas a esposa chega aqui e fala: não, doutor, meu esposo está comigo, tá me apoiando nisso aí, meu, é meio caminho andado. É bacana. Porque, por às vezes, alguma coisa não vai legal, eu já ligo lá, né? Que aí é a minha parte, ó, fulano, tá isso, vamos colocar atenção nisso, né? A cirurgia, o dia da alta, eu percebi que tem isso aqui me preocupa um pouco, vamos focar nisso, vamos fazer isso. Ou seja, vamos aparar as arestas, vamos tentar deixar o mais redondo possível para a gente ter o melhor resultado possível. Tá todo mundo com o objetivo só. Eu tô com o objetivo do meu resultado, eu quero aquilo. É uma questão de compromisso pessoal particular meu, que não tem nada a ver com a paciente. Entendeu? É algo meu, interno. Eu quero que fique o melhor possível. E, obviamente, para ela vai ser maravilhoso.
também que fique o melhor possível. Então, assim, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Isso Todo mundo com o mesmo com o foco. mesmo foco, a mesma energia, é vibração. É vibração. É vibração. Se todo mundo tá vibrando junto, exato, aquilo lá ressoa, reverbera e aumenta a amplitude, porque tá tudo vibrando igual. Se um vibra diferente do outro, um vai anulando o outro e não chega a resultado nenhum. E é até interessante isso, que é até um recado, né? Recado às vezes mal educado, às vezes para algumas pacientes minhas ou de qualquer outro médico, que tem muito uma coisa meio grosseira, né? O médico fala, poxa, meu, é tão bacana você ser grato pelo esforço do seu médico, sabe? A atenção que ele te dá. Aí a pessoa dele fala, não fez mais que obrigação. Eu paguei. Meu, é tão grosseiro isso porque ela não teve nem a percepção, o nível evolutivo para avaliar a percepção que, quando a pessoa paga, se você for olhar friamente, a pessoa pagou por uma cirurgia. Então ela vai fazer uma lipoescultura com abdômen, que é um dos meus carros-chefes. O médico vai lá, ele não necessariamente vai limpar os 5, 7%, ele não é obrigado a isso. Ele pode chegar próximo disso, mas ele não é obrigado. Então, se ele lipou de maneira simétrica os dois lados, e ele fez abdômen e o corte está na posição certa, a pessoa pode ficar com gordura, pode não ter ficado tão acinturado, um resultado borderline, um resultado bem limitado, normal, nada demais, mas deu para ela lipoescultura com abdômen. Então, se for friamente, no ambiente frio, grosseiro, eu paguei, eu tenho direito. Então toma, seu resultado bem limitado. Então, quando a gente fala da gratidão, é a pessoa ter a sensibilidade e percepção do que foi entregue, sabe, de ter sido entregue, sabe? Eu tava lá, eu suei, meu, eu lipei aquele pouquinho a mais, eu escavei você mais, eu queria te dar um pouco a mais, eu queria ir lá além, eu queria ir além da curva, eu queria te entregar o máximo possível. Eu não precisava disso, eu não precisava disso. O pagamento não foi para isso. O pagamento foi para a cirurgia, mas eu queria te dar. É esse feeling que muitas pessoas não têm. Sabe? É esse feeling que as pessoas não percebem. Sabe? Mas isso é muito da sociedade. Isso é muito do meio nosso. Não é só na plástica, aí fora, sabe? É muito toma lá da cá. Eu pago meus impostos, não tem aquilo? Você tem que fazer, eu pago. Sabe essa coisa meio grosseira? Aí eu até brinco, meu, aí vai ver o imposto que o cara paga do que ele ganha. Não dá para pagar nada, meu Deus. Então, tipo assim, você está pagando pouco imposto, então, meu, porque você está exigindo tanto, tanto. O imposto que você paga, meu, não paga nem um décimo do que você está exigindo, sabe? Essas coisas. As pessoas falam muito por falar, é meio grosseiro, sabe? Mas é nível evolutivo de cada um. Eu só fiz esse adendo porque Eu achei é interessante. interessante isso. Nós precisamos sensibilizar um pouquinho mais, olhar o outro como um outro universo, outro ser humano e ver as dores, ver as necessidades, entendeu? Por exemplo, eu tenho minhas falhas, às vezes eu falho com alguma paciente, pô, doutor, não sei o quê. Aí eu oro a Deus para sempre perceber isso aí e falar, puxa, não tá legal. Eu ligo pra pessoa, ó, fulana, isso aqui não tá legal, desculpa, e assim, assim, assim. Ó, vamos fazer isso, 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 tá? Vamos ajustar. E é isso, sabe? É bem bacana, sabe? Sempre bem claras as coisas e é interessante. E já e achei super interessante a sua posição, concordo com você. E até falando um pouco sobre essa percepção, de resultados, essa gratidão e essa expectativa de resultados. O que você acredita de fato que faz muita diferença? Porque pela sua explicação existe um cálculo com base, né, no momento de uma lipoescultura, por exemplo, que é o seu carro-chefe, Sim, existe um cálculo que deve ser feito para ter uma proporção de quanto se deve retirar de gordura de acordo com o peso e altura do paciente. Né? Então, falando dessa expectativa de resultado, né, e dessa sensibilidade de fato do paciente olhar e falar assim: cheguei onde eu queria chegar, né? Eu tive o meu ponto de esforço aqui e o médico teve também, né? Mas a minha pergunta em si é aonde, ou o que o paciente pode contribuir para essa expectativa de resultado que ele almeja, e não deixar isso 100%, como algo que ele deseja que o médico entregue para ele de mãos beijadas, né. Porque eu vejo muito, por exemplo, assim, a pacientes estão chegando próximo à cirurgia, não se preparam para a cirurgia, né, nós temos sim. um preparo específico, que é um preparo elaborado por você, né, e geralmente existem pacientes que não dão atenção devida, né, para esse preparo. Já existem também pacientes que dão extrema atenção e têm um resultado espetacular.
Então eu Sim. queria saber de você um pouco dessa comparação, né, realmente faz efeito? Sim, sim, faz diferença com certeza. Eu acho assim, ó, putz, aí a gente, se eu for falar ipsilítere aí os detalhes, a gente vai delongar bastante. Vou tentar resumir aqui. Eu acho que isso passa um pouquinho pela autorresponsabilidade, pela pessoa ser adulta, Sim. pela pessoa se corresponsabilizar, ao menos corresponsabilizar pela sua própria vida. Tudo bem que ela não vai se responsabilizar totalmente, porque ela não é ela que opera ela. Só que ela é dona do corpo. Ela tá durante o dia inteiro levando aquela carcaça, aquele corpo para cima e para baixo. É ela que ingere algo que vai alimentar aquele corpo. Então não tem como o médico fazer isso por ela. Então quando eu percebo as pessoas que não fazem muito esforço e querem o máximo de resultado, essas pessoas geralmente, vejam, não é julgamento nada, mas a gente percebe isso na constelação familiar, em outros tópicos de conhecimento, que essas pessoas têm questões a ser tratadas lá na infância, porque não saiu ainda da infância. Elas lidam com a vida como crianças, ou seja, elas esperam que alguém chegue e faça tudo por elas, porque elas se sentem impossibilitadas ou elas não querem ter o esforço. Exatamente como uma criança. A criança é assim. E tá tudo bem, porque é a fase da criança. Você não vai dar responsabilidades grandes para as crianças porque elas estão chegando à vida. Então é progressivo. Só que um Sim. adulto, como quando age assim, fala: Meu, tá fora. Ela tá lá atrás. Por que ela tá lá atrás? Porque ela não assume a responsabilidade. E às vezes até inconsciente, ela tem dificuldade realmente dessa responsabilidade, desse esforço. Ela tem dificuldade em fazer um esforço, porque às vezes não é comum para ela se esforçar. E Porque, aqui porque às vezes ela nunca foi cobrada para se esforçar. Às vezes a vida, as coisas foram entregues para ela muito facilmente e ela entende a vida dessa maneira. Então, quando chega para ela e fala assim: olha, se você não faz isso, você não vai ter o tal resultado. Eu falo muito, pô, se você planta morango, não queira chegar lá na hora da colheita e achar que lá tá cheio de uva, cheio de melão. É impossível. Não fecha a conta. Vai não ter faz sentido. morango. Planta morango, colhe morango. Óbvio. Dá 10, pega 10. Dá 20, pega 20. É óbvio, é justo e necessário que seja assim. É lei do universo, gente. Então a pessoa quer ter um bom resultado, poxa, é mínimo que ela faça o esforço, que ela desinflame o corpo dela, que ela possa perder peso. Aí tem todo um cálculo lá, que ele possa perder peso para chegar à cirurgia menos inflamada, com a pele mais solta. Você vai fazer abdominoplastia com a pele um pouco mais solta, que é muito mais fácil a cirurgia. Mas aí a pessoa pode falar: ah, você quer facilidade? Não, querida, não é que eu quero facilidade. É que sendo a cirurgia mais tranquila, pele solta, a cirurgia corre mais rápido, menos tempo anestésico, menos droga anestésica para você, menos trauma cirúrgico, é tudo Uhum. melhor para paciente. E é E muito melhor resultado, porque proporcionalmente, se eu for limpar 5 a 7% no máximo, muitas vezes não chega a isso, proporcionalmente uma pessoa mais magra, vai dar um resultado muito melhor. Então, se a pessoa quer um resultado diferenciado, ela tem que fazer o esforço. sim. Óbvio que não é uma fórmula matemática exata, porque aqui esse vídeo deve correr o Brasil inteiro, vai ter aquela pessoa que sempre tem, né? Sempre. Ah, mas eu não cuidei, não fiz nada e eu tô com resultado maravilhoso. Sim, tem genética, tem vários fatores. Quantas pessoas eu conheço que tem uma genética ferrada? A pessoa fez abdominoplastia, não fez nada certo, nada certo. Passava 3 meses, cicatriz está fina, não abriu nada. Paciência. Testou a sorte, deu certo. Entendeu? Como tem vários fumantes, fumou a vida inteira, não teve um câncer. Mas eu pergunto, você quer arriscar? Fica a teu critério. Que vem a autorresponsabilidade. Você quer arriscar? É roleta russa. Você quer arriscar, beleza, arrisque. Pode ser que você não seja, entre aspas, sortuda geneticamente. Pode ser que você seja aquela que você vai desviar, você vai deslizar um pouquinho, é o suficiente para abrir. Abriu, aí começa uma ladainha, começa uma novela, porque você perdeu a força de coaptação da borda da pele, aí abriu, aí vai abrindo mais, aí eu tenho que fazer curativo, aí eu tenho que carregar paciente no colo, né? Porque aí retorna toda semana, faz curativo assim, faz curativo assado. Aí ela manda mensagem: eu olhei, não, não vai, vamos fazer assim não, vamos fazer assado, vamos fazer. Entendeu? Aquilo que era para ser simples, nossa, fica longo, né? E tá certo. Por quê? Buscou isso, de certa maneira. E eu também mereço isso.
Porque se acontece, gente, tem mérito para todas as partes. Nada é do acaso. Eu precisava passar por aquilo e aprender, a paciente precisava passar por aquilo e aprender. É até duro falar isso. Para a pessoa que passou por isso, às vezes é meio duro, né? Mas eu entendo hoje, no nível que eu aprendi filosoficamente, que nada é do acaso, nada é do acaso. Então hoje eu olho isso e falo, meu, por que, que eu passo por isso? Óbvio que eu sempre vou correr estruturalmente, cirurgicamente, o que, que eu poderia melhorar, o que, que pode estar fazendo de errado. E se eu vejo que está tudo certo, eu falo, meu, por quê? Então vamos ajustar isso aqui, vamos trocar o fio, vamos fazer isso melhor, sabe? Eu vou ajustando. Mas muitas vezes não tinha nada errado. E aconteceu. E vamos cuidar. Uhum. E vamos cuidar. E na verdade essa é uma das primeiras percepções, né, que nós temos aqui na clínica, quando a paciente chega e você percebe que ela precisa, de fato, emagrecer ou fazer qualquer processo de desintoxicação, a primeira indicação já é poder, trabalhar isso, né, poder desintoxicar o corpo. E você já oferece isso Sim. aqui, né, nas Hoje tem a possibilidade da gente fazer a biorressonância, que é uma possibilidade que a gente coloca para as pacientes elas perceberem o que é compatível a nível alimentar, de alimentos, o que é compatível com ela, com a energia do corpo dela, e o que não é compatível. Então facilita muito para saber o que ela pode ou não comer. Né? É a possibilidade aqui é muito simples de fazer, né? Minha equipe faz. E, além disso, fazer a suplementação, que hoje a gente consegue fazer IM, intramuscular, ou intravenoso. Ou seja, a pessoa tem alguma deficiência, não está legal, você consegue suplementar isso antes da sim, cirurgia e depois da cirurgia, porque é um trauma cirúrgico grande. sim. Então você consegue fazer essa suplementação pós-operatória, dando um up aí, uma acelerada nessa recuperação da paciente, que a gente vai começar a fazer também, que eu acho muito benéfico, muito válido. Eu me lembro de uma paciente até que ela estava com processo depois, foi até depois do pós-cirúrgico, né, que ela estava bastante inchada, e foi onde você prescreveu todo esse protocolo para ela fez a biorressonância, né, e conosco, e ela chegou a eliminar de líquido, né, de fato, a desinchar 6 litros, né, 6 quilos, eu não sei como eu posso dizer. Mas eu me lembro muito bem desse caso que me marcou bastante, então, assim, Tem foi em muito uma isso. semana, Tem ela muito estava isso. muito inchada e de repente ela desinchou. Tem bastante Então o disso. resultado é muito significativo, Eu né. acho que é válido. Eu acho que assim, hoje o nível da cirurgia está em nível de detalhes, né? Sim, Hoje eu busco os detalhes, em que a gente pode melhorar, o que a gente pode oferecer a mais. Volto a falar, né? A cirurgia não é algo simples, não é algo simples. Então, existem vários fatores que correm contra a gente, né? Poxa, a lipoescultura é tridimensional, né? É como se fosse um cubo, uma sala onde você tem uns 4 furos nessa sala. Você vai entrar com a cânula por esses 4 furos e vai deixar essa sala que é quadrada, vai deixar ela laminar. Ou seja, uhum. não é simples, você não É vai muito passar. É artesanal, né. artesanal. A abdominoplastia, você tem que saber como é que você vai fazer, vai puxar, vai dar o ponto assim, assado. Tudo bem que é mais biplanar, mas ainda assim tem suas dificuldades. A mama, vai colocar uma prótese, um objeto estranho. Como é que você vai fixar aquilo? É um peso. Poxa, é um peso que a pessoa vai estar andando por aí, para cima e para baixo, com uma gravidade fazendo aquele peso pesar cada vez mais. E como é que segura para manter o resultado? Não Sim, é simples, não é fácil. Então você faz o sutiã interno, refixa o sulco, né? Usa um retalho de cápsula, um retalho de mama para segurar mais. Então, tudo para segurar mais. E a gente sabe que muitas vezes, ainda com tudo isso, não resolve. A gente sabe que às vezes a pessoa incha pra caramba, como eu já tive sim. caso. A pessoa inchou, pô, 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 rompendo todos os pontos. Que é os 50% da reação do corpo, né, Entendeu? não dá Então, pra assim, cirurgia. Então, o que eu falo muitas vezes, e às vezes eu sou até meio duro nisso, é porque eu tiro um pouco da mágica. As pessoas colocam muita mágica na rede social, muita mágica. Não é que eu sou contra a mágica, mas assim, você está preparado para a realidade? Você pode viver a mágica, é gostoso viver a mágica, sim. Mas você está preparado para a realidade? Fazendo só um adendo rapidinho aqui, bem rápido. Tá se lançando agora, o Facebook está lançando agora o metaverso. Me amedronta isso. O que vai ter de gente fugindo para isso? Nesse mundo paralelo, porque a realidade é difícil? Vocês não têm ideia. Porque às vezes o mundo lá vai ser muito mais gostoso. É como se fosse o filme do Avatar, né? Tipo, é aqui eu verdade. sou paralítico. Lá no Avatar eu sou o super-herói. Meu, eu vou querer ser paralítico aqui? Eu vou pro Avatar, você sabe isso? É meio que uma fuga, é perigoso isso. Criar Então, uma realidade que não existe, né. é uma coisa paralela. Então, assim, não que eu sou contra a mágica. Pô, bacana, mas assim, olha pra realidade. Aguenta olhar? Beleza, então tá tudo certo. Então tem que ter esse equilíbrio. Sabe? Uhum. Tem que ter esse equilíbrio. Você tem que olhar para as possibilidades. É uma cirurgia. Então, eu falo muito isso.
O bom do mau cirurgião, e não é só plástico, qualquer cirurgião, não é aquele que tem resultados bons. Todo mundo tem resultado bom. Eu tenho, vários outros têm. Resultados ruins, todos têm. Se você acha que o fulano não tem, é porque você não foi no consultório dele. Fica lá uma semana. Vê todos chegando, uma semana, duas, vai chegar. Então tem que parar com o papo furado. E na verdade não é porque ele é ruim, não. É probabilidade, é matemática. Conversa com um matemático, conversa com um cara que só faz isso. É probabilidade. Quanto mais você faz, existe a chance de algo acontecer. É normal isso, é probabilidade. Sem sonho, gente. Cai na realidade. Então a questão não é você só ter resultado bom. Todos vão ter alguma coisa que não é tão legal. A questão é, quando acontece uma complicação, algo ruim, você sabe como resolver, você sabe como tratar, como conduzir? É aí que diferencia o bom do ruim, o homem do menino. É aí que vai diferenciar. Fala, putz, isso aqui eu vou ter que fazer aqui, ó, vamos junto, vamos seguir, entendeu? Você é pegar junto, pegar no colo, pegar na mão e falar, ó, vamos até o final, vamos fazer assim, 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 pode acontecer isso, 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 assim, assim, e vai. Entendeu? Não é só magia. Tem muita magia, sim, ótimo, bacana. Mas tem a parte ruim também. E que todos têm que começar a saber. Esse é o mundo nosso. Né? E eu acho que aqui, pelo menos no Brasil, o pessoal não dá muita importância para isso. Querem porque querem viver na fantasia. Acho que é isso. É. Bom, doutor, eu agradeço esse nosso encontro. Eu acredito que foi muito produtivo, né, muito rico em conhecimento, em experiência, em trazer um pouco dessa realidade de fato que é a cirurgia plástica, né, sobre trazer um pouco sobre a sua vida também, conhecer você como pessoa, como ser humano. E eu quero te agradecer de coração, foi Maravilha. incrível participar, né, dessa primeira experiência, Inaugurar. inaugurar de fato, e eu acredito que é isso. Maravilha. Gratidão toda minha aí de estar começando esse novo projeto. Espero que vocês gostem. A gente está aqui realmente para poder entregar, né, conteúdo de qualidade, compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente sabe. Eu acho que não só a medicina de hoje, como qualquer relação pública, social de hoje, está muito mais na entrega de algo. É uma troca. Então, se você vai para o meio social, o que você tem para entregar? Entendeu? Não é só sugar, sugar, sugar. Eu acho que a gente está mudando. O planeta Terra está mudando. Sabe? A gente está passando por umas transformações bem, bem fortes, psíquicas, físicas, psicológicas, enfim, tudo está mudando. Então, hoje eu venho entregar isso, eu venho entregar um pouco de conhecimento para vocês, eu venho entregar um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho da cirurgia plástica, um pouquinho do humano que eu sou e do que a minha equipe é. Espero que vocês tenham gostado. Esse é só o primeiro, a gente vai fazer outros ainda. E vai ser muito bacana, tenho certeza que vai ser sucesso, vai ser muito abundante e próspero, tá bom? Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.